Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa... Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, dia 9 de maio de 2025. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos na programação várias informações de X e também vamos ter a participação do nosso amigo Arnaldo Sly, com parte da programação do Atualidade de X da RAI Argentina ao mundo, ok? Então, os amigos que já estiverem por aí ligadinhos, sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Vamos ter várias informações de X e trazer, aquela viagem no tempo muito interessante para todos nós amantes das ondas do rádio, certo? Sem mais delongas, vamos aí dar início à nossa programação. Você está na nossa rádio DX. Sejam todos muito bem-vindos à nossa... Essa é a sua rádio. Ligada em você. A programação, o que você merece. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. A programação, o que você merece. Nos metemos de lleno en la radiodifusión internacional. Nos tenemos que ir obligadamente al mundo de la radiodifusión internacional porque el tiempo nos va a comer y hoy tenemos muchas cosas para siempre. Nos pasa lo mismo. Pero te quería contar en estos tiempos, porque es obligatorio un poco hacer una breve introducción cuando uno plantea estos temas, porque si no el oyente y el que no está tan impregnado del día a día de la onda corta se pregunta, ¿pero qué es esto? Todo es tan raro. Bueno, estamos en una época en donde se alquilan transmisores en distintos sitios retransmisores de onda corta, y esto ya lo hemos hablado 1000 veces, o los hemos citado, estos sitios retransmisores, otras tantas veces. WRMI... Sin ir más lejos, nosotros mismos salimos en onda corta desde la península de la Florida, más específicamente desde Okeechobee, la zona de pantanos del estado de la Florida. Y así decenas de emisoras. Tal es el caso de algunas que salen desde las Islas Palau, desde Guam. Estamos hablando del Océano Pacífico. O sea, nos referimos a Europa desde el centro retransmisor de Issoudun en Francia, desde Secret Broad en Bulgaria, desde En las Islas de Pascua, que el otro día hablábamos, también hay una planta transmisora, ¿no? Hay plantas transmisoras, pero de onda media, de amplitud modulada, no así de onda corta, y son empleadas, pero en realidad hay una sola, ¿no?, de amplitud modulada que queda. Pero las que retransmiten programas de onda corta, las tenés en muchos sitios del mundo. En Gran Bretaña, por supuesto, no sé qué va a ocurrir con las que hay o había en los Estados Unidos, ya no sé si hablar en presente o en futuro. En Asia las tenés en Tashkent o en Aldabaya. En este último caso, Tashkent es Uzbekistán, Aldabaya es en Emiratos Árabes Unidos. Y esta introducción tiene sentido para presentarte a la que sería una nueva emisora de onda corta. Te lo tengo que dar en potencial, porque hay un servicio de la radiodifusión árabe local que se llama Arabia FM, que pertenece, por supuesto, al Reino de Arabia Saudita, que comenzó a salir en onda corta. Pero ¿sabes a través de dónde? ¿De dónde? De Emiratos Árabes Unidos. No a través del propio centro transmisor de onda corta que tiene el Reino de Arabia Saudita, sino que se ve que les saldrá más barato o será más eficiente, lo hace desde Emiratos Árabes Unidos. Yo te quiero presentar un audio de esta nueva emisora de onda corta para que la conozcas, la presentamos en sociedad y bueno, a disfrutarla. Dale. Al Arabia FM en onda corta. استكمال أخبارنا في الظهيرة
حيث صوت مجلس النواب الأردني بالموافقة على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي. جاء ذلك على خلفية تصريحات وتصرفات. Ahí estábamos escuchando Arabia, Arabia FM, emisora del Reino de Arabia Saudita, que transmite en la frecuencia modulada, pero ahora también lo está haciendo en la onda corta. Claro, porque yo le preguntaba fuera del aire, pero se llama FM, sí, pero que transmiten FM. Y ahora te voy a ampliar sobre esta pregunta, te voy a responder esta pregunta ampliándote sobre el tema, y te cuento que Arabia FM la podés escuchar de lunes a lunes, es decir, no te perdonaría, Juan, si mañana no intentás captarla, ni tampoco a nuestra operadora, de 11 a 12 UTC, con 250 kilovatios de potencia, en árabe, por supuesto, en 21.745 kilohertz, y llega muy bien a la República Argentina. Por eso llega bien, porque en esta banda de 13 metros llega prácticamente a todo el mundo. Mirá vos. Y te contesto a tu pregunta contándote que hay estaciones de frecuencia modulada que operan en la onda corta. Y Friquilla FM, que lo hace desde Argelia, en muchas frecuencias de onda corta y con muchas transmisiones, es un caso. Y otro es el de Guay FM, que es una emisora de Malasia, más precisamente de la península del Sarawak, que también transmite en la onda corta en la frecuencia 11.665 kHz y con algo de dificultades llega muy bien por estas tierras rioplatenses. Mira vos. Bueno, estas cosas raras que nos depara hoy la onda corta, que la hacen tan distinta a la onda corta de hace 30 años atrás, o 40 años atrás. Cuando yo empecé, esto no existía. Y hay muchos diexistas que dicen, che, se terminó la onda corta. Sí, se terminó la que conocíamos antes, pero sí ahora, con otras cosas. Como en algún momento los que seguimos el fútbol podemos decir, bueno, Maradona no juega más, pero está Messi, y el día que Messi no está, estará otro jugador que tendrá características o similares, o por lo menos será un virtuoso. En la onda corta pasa algo similar, no es lo que era, es lo que hay hoy. Claro, y lo que hay hoy hay que disfrutarlo. Pero también hay como esto que yo decía al principio, ¿no? Y que hacía referencia de las geografías, ¿no? También hay uno tiende a mirar hasta donde le llega la vista, y en realidad hay un mundo completamente diferente. No muy lejos. No muy lejos, ¿no? Exactamente, entonces, muy sabio lo que estás diciendo, es una apreciación de tan obvia, la pasamos por arriba. Exactamente. Bueno, pero también lo voy a achicar y me voy a venir para este lado. A los que vivimos en las grandes ciudades, que tenemos la posibilidad de tener internet de mayor calidad en nuestros teléfonos, también olvidamos que muy cerca de acá tampoco hay buena internet y necesitan de la radio. Pero por supuesto, ¿no? Y para mejor ejemplo que la propia Argentina, claro, no nos tenemos que ir tan lejos. Por eso es tan indispensable las transmisiones con los métodos tradicionales. No nos podemos circunscribir a las plataformas y a las digitalidades. Exactamente. En estas cosas raras de la onda corta actual, tenemos el caso de una emisora de Hong Kong. Nunca se pudo escuchar en los últimos 50 años una emisora de Hong Kong en onda corta. Porque nunca Hong Kong, primero porque no pertenecía a China y porque esas razones geopolíticas hacían que como protectorado británico no tuviese onda corta. Y luego ahora como parte integrante de China tampoco tiene una emisora internacional de ondas cortas. Pero vos fíjate, una emisora local de Hong Kong, que se llama Radio Liang Yu, está transmitiendo desde las Islas Filipinas por onda corta. Primero la vamos a escuchar, la vamos a conocer, y después te voy a contar algunas cosas interesantísimas, porque es la posibilidad, como siempre digo, de captar un país desde otro. ¿Qué te parece si la escuchamos? A ver. Escuchamos a Radio Liang Yu de Hong Kong transmitiendo vía las facilidades de la Far East Broadcasting Corporation, perdón por mi inglés, desde las Islas Filipinas. Se trata de una emisora absolutamente laica, Radio Liang Yu, emitiendo desde las instalaciones y planta transmisora de una emisora religiosa
Son esas curiosidades que nos da hoy el mundo de la onda corta, o el mundo simplemente. Claro, claro. Y te voy a contar, a guisa de sugerencia, el esquema de transmisiones para intentar escucharla desde acá. Podés mañana mismo levantarte tan temprano como las 9:30 UTC y escucharla en idioma mongol hasta las 10 UTC en 15.450 kHz. De 10 a 10:30 en idioma Hui, HUI en 9.400 kHz, que dicha sea de paso se escucha muy pero muy bien. En cantonés, que es lo que acabamos de escuchar, de 10:30 a 11 UTC en 9.400 kHz. Y finalmente de 13 a 13:30 UTC en el muy curioso idioma Hui-Su. Se escribe como la anterior, nada más que termina con una Z y una U. Y es una lengua que habla una etnia en el interior de China que practica el Islam. Y lo curioso es que sus ojos no están íntegramente rasgados. ¿Por qué? Porque provienen de las viejas expediciones por la ruta de la seda que salían de Europa y llegaban pasando por todo el continente asiático hasta la China, y fueron asentándose con el paso de los siglos en esas regiones, y hoy te encuentras con una porción que orilla los 200.000 habitantes, cerca del límite con Mongolia, muy cerquita del desierto de Gobi, en donde esta gente proveniente de China, que vive en China continental, no tienen los ojos rasgados en su mayoría, tienen caras más tienen rasgos europeos, y descienden también de persas y árabes. Muy pero muy interesantes estas transmisiones, todas con 100 kilowatts de potencia, e insisto, si te levantás temprano mañana la podés escuchar en idioma cantonés muy bien, o en idioma Hui en 9.400 kHz. Súper estratégica esa emisora, Totalmente. Por eso es el mundo que hoy tenemos y que a veces es difícil de comprenderlo. Pero desde el lugar de un hobby como es el mundo de la radio, desde el lugar del hobby, disfrutémoslo, porque esto no se vio nunca lo que venimos charlando. Claro. Bueno, hace rato que hicimos, no hace tanto, en realidad no hace tanto, hará un mes y medio, un pequeño homenaje a Radio Canadá Internacional y al sistema de medios públicos canadiense, que es un ejemplo en el mundo de medios públicos, por su aniversario. Y que estuvieron participando además de esta reunión europea de todos los medios públicos. Exactamente, efectivamente. Pero desgraciadamente Radio Canadá Internacional no está más en la onda corta. Tenía un programa, dicho sea de paso, que se llamaba El Castor Mensajero, que era un programa de correspondencia, uno de los últimos programas de correspondencia antes del WhatsApp y de todos esos métodos nuevos. Pero hay 2 emisoras de onda corta que transmiten actualmente desde Canadá, con programación que se irradia básicamente para todo el país. Es un país continente prácticamente, que de este a oeste ocupa una porción gigantesca de territorio, y una de ellas es la CFBP. Vos sabés que las radios canadienses no tienen nombre, tienen solamente siglas. La CFBP desde Calgary en 6.030 kHz, que se puede captar tipo 7 UTC aproximadamente, 4 de la mañana en el Río de la Plata. ¿Querés escuchar un archivo sonoro? Claro que sí. Bueno, esta es una de las emisoras de onda corta que todavía mantiene Canadá. Es privada y se puede sintonizar juntamente con la otra, la más conocida, la más tradicional, que también es una pequeña emisora privada que sigue apostando fuerte por la onda corta y transmite desde la otra parte, desde la parte anglófona, que es la CFRX desde Toronto. Si bien la CFBP transmite en 6.030 kHz, la CFRX transmite de los 6.070 kHz. Al ladito. Ahí, pegadita en la banda internacional de los 49 metros, y suena de esta manera. Ahí estábamos
estamos escuchando las radios de Canadá, en este caso del ámbito privado. Sirven como sugerencias para este fin de semana porque son emisoras que siguen transmitiendo en onda corta. Muy bien, muy bien. Señoras y señores, estamos disfrutando de todo nuestro material de viernes. Escuchamos mucha radio y de todo el mundo, pero también escuchamos buena música. Bom, amigos e amigas, ouvimos parte aí da programação do programa Atualidade DX, apresentado aí pelo nosso amigo Arnaldo Slain, com muitas informações interessantes sobre as emissoras da Filipina, outra lá de Hong Kong, ok? E também aí parte de algumas arquivos sonoros também de emissora particular do Canadá, certo? Aos amigos que já estão nos ouvindo, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa programação. Já mandando abraços aos amigos Marcos Álvares Barbosa, lá por Recife, Pernambuco. Também ao nosso amigo Carlos André, aqui por Caruaru, Pernambuco. Ao nosso amigo Bartolomeu por Hidrolândia, lá no Ceará. Ao nosso amigo Dino Bloisen desde Miami. Abigail desde México. Também ao nosso amigo o Roberto Teodósio, lá por Maceió. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Também aqui ao nosso amigo Neuci Remédio Bidar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Luiz Tadeu, lá por Porto Alegre. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. A nosso amigo aqui Marcílio, lá pelo Rio de Janeiro, mais precisamente, acho que é São Cristóvão, se eu não me engane. O Marcílio PY1, Mike Bravo Charlie, o Papá Yankee Primo, Mike Bravo Charlie, pelo Rio de Janeiro. Muito boa noite. Ao nosso amigo Cassiano Alves Macedo, lá pela cidade de Suzano, em São Paulo. Deixe-me ver quem mais por aqui. Ao nosso amigo Wesley, lá por Cacoal, em Rondônia. Seja muito bem-vindo. Ao Hugo Tim Alves, pela cidade de Arapoti, no Paraná. Luiz Gonzaga, lá por Curitiba, no Paraná. Ao Herbley Ramos, lá por Joinville, Santa Catarina. Aqui também ao Carlos Severino, por Gravatá, Pernambuco. Érico Tavares, também aqui pela cidade de Paudalho, Pernambuco. Jardim Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Deixa eu ver quem mais por aqui. A Martina Herrera, desde México. Também a nosso amigo Frederic Atajode, desde Dakar, no Senegal. Também o nosso amigo Antônio Carlos Schuller, por Recife, Pernambuco. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao nosso amigo Paulo Fernandes, lá por Caco, cadê aqui? Não, Caco é o nosso amigo aqui, Wesley, lá pelo Santarém, no Pará. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao Reginaldo, lá pelo Ceará. Ao também nosso amigo Rodrigo Walter, lá por Fortaleza, no Ceará. Ao nosso amigo William, lá pelo Piauí, aí o representante da Labre do Piauí. Ao nosso amigo Marcos Lopes, aqui por Caruaru, Pernambuco. Também ao nosso amigo Nestor Braga, pela cidade de Jaboatão dos Guararapes, também no nosso Pernambuco. Ao nosso amigo Emanuel Duarte, lá por New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao nosso amigo Oswaldo Beruto, lá pelo Texas, também nos Estados Unidos. Ao Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Também aqui ao nosso amigo José Maria, desde Madrid, Espanha. Deixa-me ver quem mais por aqui. Samuel Santos, lá por Fortaleza, no Ceará. Seja muito bem-vindo. Héctor Gregório, desde Montevideo, Uruguai. Muito boas noites. Gabriel Gomes, também desde Montevideo, Uruguai. Muito boas noites. Quem mais por aqui?
ao nosso amigo Rafael, lá pela Rádio Onda Sul, lá em Curitiba. Informando a todos os amigos que a Rádio Onda Sul está nos retransmitindo ao vivo e com reprise aos sábados e domingos, das 20 às 21 horas, horário de Brasília, das 23 às 0 hora UTC, certo? Em 11.840 kHz. E aí podem solicitar também o cartão QSL físico, ok, amigos? Deixa-me ver quem mais por aqui. Pedro Sedano, desde Madrid, Espanha. Maurício Tavano, lá por São Paulo. Wendel Miranda, lá por Maceió. Deixa eu ver quem mais por aqui. O Renato Mendonça, lá por Natal, no Rio Grande do Norte. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, vamos dar uma breve pausa aqui e trazer as primeiras notícias de X de hoje, certo? Informando que a BBC continua transmitindo em ondas longas e, de certo modo, de forma vital. Enquanto a BBC se prepara para encerrar suas transmissões de ondas longas em 2025, marcando o fim de um século de história da transmissão, um novo relatório pede uma reformulação drástica. Em Still Speaking to the Nations, acredito que é essa a pronúncia, amigos, ainda falando com as nações, essa é a tradução, o pesquisador Dr. Tobias Tornes defende fortemente a manutenção do serviço de ondas longas da BBC Rádio 4. Ao contrário das alegações da BBC de que as ondas longas são ultrapassadas, consomem muita energia e têm poucos ouvintes, o relatório conclui que esses argumentos não se sustentam quando analisados. Primeiro de tudo, energia. A BBC argumenta que ondas longas são ineficientes. No entanto, a análise de Tornes revela que as ondas longas usam apenas 4% da potência de saída analógica da BBC. Na verdade, as redes de FM consomem muito mais energia, até 6 vezes mais, devido às centenas de transmissões necessárias para atingir o mesmo público. Além disso, rádios analógicos, especialmente rádios de ondas longas, consomem muito menos energia do que rádios digitais, alto-falantes inteligentes ou dispositivos conectados à internet. Mas não se trata apenas do meio ambiente. O relatório destaca o papel crucial das ondas longas na segurança nacional. Em uma era de ameaças cibernéticas e desinformação, as ondas longas continuam sendo a única plataforma que pode alcançar todo o Reino Unido e grande parte da Europa, a partir de um único transmissor, mesmo durante quedas de energia ou interrupções na internet. E, embora alguns considerem as ondas longas obsoletas, o relatório afirma que isso não é o caso. Aliás, que esse não é o caso. Comunidades rurais, marinheiros e aqueles com acesso digital limitado ainda dependem dele. O Shipping Forecast, referência marítima há um século, ainda depende do sinal de 198 kHz. No entanto, a BBC nunca entrevistou esses grupos rurais ou marítimos para entender seus hábitos de audição. Há também um forte argumento de herança. Em 2025, fará 100 anos que a BBC transmitiu pela primeira vez em ondas longas. Os ativistas querem que o transmissor de Droitwich, que começou a transmitir em 1934, seja protegido como um local histórico. O apoio público está crescendo. Uma petição para salvar as ondas longas já reuniu quase 5.000 assinaturas com ouvintes do Reino Unido e na Europa, descrevendo-as como uma tábua de salvação e um auxílio vital
em caso de emergência. O Dr. Tornes conclui que a eliminação das ondas longas não apenas colocaria milhões de pessoas sem acesso confiável ao rádio, mas também poderia enfraquecer a resiliência das transmissões de emergência do Reino Unido. Insta a BBC e o governo a reconsiderarem sua posição. Bom, amigos, reforçando esse artigo aí e relatório do Dr. Tobias Tornes, como a gente já vem batendo na tecla há vários programas, as transmissões analógicas têm seu poder, têm seu encanto, e sabemos muito bem, no apagão geral só fica as transmissões analógicas, porque até a questão do consumo de energia, que é bem frisado por muitas emissoras e governos, os equipamentos digitais modernos consomem bem mais, os seus LEDs, para poder carregar todo o sistema. Sabemos também que a vital informação vem pelas ondas do rádio, pelas ondas eletromagnéticas, e tem a sua confiança, e para a segurança de um país, essas transmissões jamais devem ser encerradas, porque é um canal de emergência num apagão, como aconteceu recentemente na Espanha, onde tudo parou, que era digital, mas o analógico, o radinho de pilha, continuou funcionando e ajudando a centenas de milhares de pessoas a receberem informação de várias partes do país por meio das ondas eletromagnéticas do rádio, pelo nosso velho e sempre novo, atualíssimo, reinventando-se a cada década, o querido amigo rádio. Então, um grande viva a esse equipamento espetacular, aos engenheiros, os primórdios aí que deram sequência em vários testes, e que hoje aí, como podemos frisar também, o padre Roberto Landel de Moura, como um dos grandes percussores aqui no Brasil, que transmitiu a voz humana a mais de 8 km de distância, e hoje temos aí o rádio transmitindo para o mundo por meio das ondas eletromagnéticas que são jogadas pela antena na ionosfera, que reflete de volta para a Terra e chega aos nossos receptores nos mais distantes rincões de nosso planeta. Então, mais uma vez, um grande viva ao nosso rádio e aqueles que fazem o rádio com amor, com paixão, com responsabilidade, e que levam informação de qualidade e entretenimento aos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Viva o rádio! Bom, amigos, a partir das 9 da noite de hoje, ou seja, às 0 hora UTC, do dia 10, estaremos dando início ao concurso Semana de Escutas em Onda Média, aí realizado pelo DX Clube Sem Fronteiras. O evento terá início às 0 hora UTC do dia 10 e terminará às 23 horas e 59 minutos UTC do dia 16 de maio, abrangendo a faixa de frequência de 520 a 1710 kHz. Os que desejarem participar devem enviar os logs até a data limite, que é 1º de junho de 2025. Lembrando que todos os participantes receberão certificado de participação por e-mail. Premiação: 1º, 2º e 3º lugar, medalhas e exemplar do Boletim DX Sem Fronteiras.
Os relatórios ou os logs deverão ser enviados para o e-mail concurso dxcsf@gmail.com e com o título Semana de Escutas em Onda Média 2025. Os logs deverão ser enviados em ordem crescente de horário, ou seja, do primeiro indo até o último em sequência. Certo? Os relatórios deverão conter número sequencial, frequência, data, horário, nome da emissora, comentário, detalhes da escuta e o símbolo. E não se esqueçam, colocar nome e endereço, tanto o endereço físico como também o endereço de e-mail, uma vez que vão estar enviando as informações por e-mail. O intervalo entre cada escuta e o respectivo registro deverá ser no mínimo de 10 minutos. Portanto, para intervalos menores não serão considerados na sua totalidade e no somatório. Da pontuação. Escutas realizadas até 6.000 km receberá 100 pontos. Escutas realizadas acima de 6.000 entre 11.000, 200 pontos. Escuta realizada entre 11.000 e 16.000 km receberá 300 pontos. Escutas realizadas entre 16.000 e 20.000 km receberão aí 500 pontos. Podem ser ouvidas emissoras do Brasil, de toda a América do Sul, onde quer que você consiga captar as transmissões de onda média. Então, possivelmente, todas as pontuações devem permanecer aí por volta dos 100 e até mesmo de 200 pontos, certo? O prazo de entrega dos relatórios de escutas será até as 23h59 do dia 1º de junho de 2025. O resultado será conhecido no próximo dia 29 de junho de 2025, ok? Então, Semana de Escutas em Onda Média, promovido aí pelo Deixa Clube Sem Fronteira em mais um concurso para todos os amigos, quer sejam associados, quer não sejam associados ao nosso Deixa Clube Sem Fronteiras, certo? O concurso é aberto a todos. Informo que a Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol por meio da Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 UTC em 5.010 kHz para a América Central e Cuba, e das 22 às 22h30 UTC em 15.770 kHz para a Espanha. Lembro ainda que a Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português, das 17h30 às 18h UTC em 15.520 kHz de segunda a sexta-feira, das 23 às 23h30 UTC em 17.715 e 15.500 kHz também de segunda a sexta-feira. A Rádio Saturno transmite sua programação em idioma português em 6.150 kHz. A Rádio A Voz Missionária transmite sua programação em idioma português em 9.665 kHz. A Rádio Católica Mundial voltou a transmitir em espanhol, das 14 às 16 UTC em 12.050 kHz. A Voz da Indonésia em espanhol pode ser captada das 17 às 18 UTC em 3.325 e 4.755 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África, das 18 às 18h30 UTC, em 15.565 kHz. Das 21 às 21h30 UTC, em 11.870 kHz. A Rádio A Voz Alegre transmite sua programação em idioma espanhol, das 2 às 4 UTC, em 6.180 kHz. Chega com um sinal muito bom, amigos. Ok? Então fica a dica. A Rádio A Voz da Coreia do Norte transmite sua programação em idioma espanhol, das 3 às 4 UTC e das 5 às 6 em 11.735, 13.760 e 15.180 kHz.
das 19 às 20 e das 22 às 23 UTC em 7.570 e 12.015 kHz. A Rádio Progresso transmite sua programação em idioma espanhol das 0h30 às 4 UTC em 4.765 kHz. A Rádio Eslováquia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol por meio da Rádio Miami Internacional das 0h30 a 1 UTC em 5.010 kHz, das 2h30 às 3 UTC em 9.955 kHz e por fim das 6h30 às 7 UTC em 15.770 kHz. Bom, deixa eu ver quem mais já chegou por aqui. Vários amigos e amigas. Vamos tocar aqui para os amigos ouvir rapidinho aqui. O nosso amigo Herbley Ramos, muito boa noite, seja muito bem-vindo, mandando mensagem por aqui. Boa noite a todos, Foto 73, ok, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver quem mais por aqui. O nosso amigo Otton Marcos, lá por Formiga, Minas Gerais, seja muito boa noite, muito bem-vindo. Deixa eu ver quem mais por aqui também, já tem o ar da sua graça. Cadê aqui? Ok, o nosso amigo aqui, Luiz Tadeu. Vivo Rádio e as ondas hertzianas, tudo físico, com muito respeito ao progresso, desse jeito, meu amigo, desse jeito, ok? Rogério Krieger, nos dando aqui mais uma vez o ar da graça, abraços a todos, muito boa noite, maravilha, muito bem. E para muitos que não sabiam o termo kilohertz, foi aí conferido ao físico alemão, acho que a pronúncia é essa, Heinrich Rudolf Hertz, ok? Então, muito bom. Aí os primeiros a chegarem, a descobrirem, né? Aí os primeiros testes do rádio, certo? Bom, amigos, vamos só dar uma pausazinha rápida aqui, eu já volto, tomar só um golinho d'água, enquanto isso escutamos um pouco do hino do Rádio Amador. Ok? Essa é a sua rádio. Ligada em você. Vanguardeiros da terra e do ar, somos todos amigos e irmãos, inclusive os que habitam além mar. Noite e dia na escuta ficar, aguardando um DX conseguir. Na frequência começa a chamar, compreendido o colega pedir. Avante RNR, desfraldai a bandeira do porvir. Com a ladre toda ela unida, ao bem comum irei servir. Avante RNR, desfraldai a bandeira do porvir. Com a ladre toda ela unida, ao bem comum irei servir. Atenção, atenção, meu amigo, aqui estou para te atender. Dize lá o que queres comigo e te ouço com prazer. Somos amadores de rádio, cheios da alma e sangue
preferir. Alcemos o nosso coração para amar este grande Brasil. Avante RNR, escaldai a bandeira do porvir. Com alegre toda ela unida, ao bem comum irei servir. Avante RNR, escaldai a bandeira do porvir. Com alegre toda ela unida, ao bem comum irei servir. Bom, amigos e amigas, ouvimos aí um hino que nos representa aí, hino do Rádio Amador, amigos e irmãos, ok? Bom, mas vamos a mais informações de X. A BBC World Service muda satélite para a internet, ou seja, vai mudar do satélite para a internet. O serviço mundial da BBC, o BBC World Service, está migrando da transmissão via satélite para a distribuição baseada em IP, em uma iniciativa que a Encompass está realizando em colaboração com a Zix, oferecendo alta flexibilidade, escalabilidade e custo-benefício. O primeiro grande marco foi alcançado no final de março, com a transmissão completa para a distribuição de IP para parceiros do BBC World Service em toda a Europa. Isto será seguido por um programa contínuo de migrações para as Américas, Pacífico, África e Ásia. A Encompass recebeu o contrato para estabelecer uma rede global de distribuição de IP para o BBC World Service, usando a plataforma Altitude Connect da Encompass, que integra a tecnologia de distribuição de IP da Zix com a Altitude Media Cloud, ou Cloud, a plataforma global de transmissão em nuvem da Encompass. A estratégia da Encompass enfatiza a modernização da infraestrutura de transmissão, a resiliência do público e a distribuição de conteúdo com boa relação custo-benefício, o que se alinha perfeitamente com o roteiro de distribuição da BBC. Ao migrar para a distribuição baseada em IP, o BBC World Service expandirá a acessibilidade por meio de uma distribuição mais eficiente de conteúdo em uma ampla gama de plataformas digitais e de transmissão. Por outro lado, aumentará a flexibilidade e a segurança, garantindo serviço ininterrupto em regiões onde a cobertura via satélite pode não ser confiável ou proibitivamente cara. A mudança para IP também permitirá a entrega de conteúdo direcionado, dando à BBC a capacidade de responder melhor aos desafios do mercado e às necessidades em evolução do público. O projeto inclui a migração de centenas de parceiros de rádio e televisão em todo o mundo, de entrega via satélite para IP, bem como a transmissão de hardware de recepção personalizado para soluções de uso geral baseadas em software. Além disso, as grades de transmissão serão integradas usando o protocolo SCTE 224 para fornecer troca de canais contínua em toda a plataforma global. Maior alcance. Nigel Fly, diretor de distribuição de serviços internacionais da BBC News, comenta: a transmissão de distribuição do BBC World Service para IP representa um marco importante em nosso compromisso com a modernização da forma como entendemos e como atendemos o mercado em todo o mundo. Essa mudança proporciona um novo nível de flexibilidade aos nossos serviços,
ao mesmo tempo em que se alinha a nossa estratégia de longo prazo de adaptação ao cenário midiático em constante evolução. Com o apoio da Encompass e da ASICS, garantimos que o BBC World Service continue a fornecer notícias e informações confiáveis ao público, onde quer que ele esteja, com maior alcance e segurança que nunca, aliás, com segurança do que nunca. Mark Bruce, CEO da Encompass Digital Media, orgulha-se de estabelecer uma parceria com a BBC e a ASICS para inaugurar uma nova era de distribuição de conteúdo baseado em IP para o serviço mundial da BBC. Este projeto representa um avanço significativo na modernização da infraestrutura de transmissão, permitindo maior flexibilidade, custo-benefício e segurança. Ao abandonar o satélite, estamos permitindo que a BBC alcance seu público global com flexibilidade e precisão incompatível. Mark Aldrich, CEO da ASICS, acrescentou que a ASICS tem o prazer de trabalhar com a BBC e a Encompass para realizar esta transmissão inovadora para a distribuição baseada em IP. Nossa tecnologia garante o mais alto nível de confiabilidade, segurança e escalabilidade, permitindo que o serviço da BBC World Service expanda seu alcance e mantenha sua reputação de excelência em transmissão global. Este projeto é um testemunho do futuro da distribuição de conteúdo, onde a distribuição por IP se torna o padrão ouro em eficiência e inovação. A migração na Europa marca o primeiro grande marco nessa transmissão. As equipes da Encompass e da BBC estão trabalhando em conjunto para cumprir prazos críticos, enquanto as equipes de gestão coordenam os próximos passos para envolver ainda mais o setor. Embora a BBC e a Encompass permaneçam focados no sucesso da implementação em fases, essa mudança para a distribuição baseada em IP não é apenas uma melhoria tecnológica, mas uma mudança estratégica que garantirá o futuro da distribuição do serviço mundial da BBC por muitos anos. Amigos, enquanto buscam modernização, ótimo, que venha o futuro, mas não podemos esquecer aí dos seus inícios, as transmissões de onda média, longa e ondas curtas, ok? Então, bem-vindo aí à nova era, mas não esqueçamos aí das antigas tecnologias, certo? Bom, chega a informação desde o Canadá que a NAV, ou NAV Canadá, eliminará o serviço VOMET da estação Gander. A NAV Canadá, provedora de serviços de navegação aérea civil do país, conduziu uma revisão dos requisitos para o serviço de relatórios meteorológicos em voo, o VOMET, fornecido pela Estação de Serviço de Voo Internacional IFSS em Gander, Terra Nova e Labrador. A revisão determinou que a eliminação do serviço VOMET não terá impacto material sobre as partes interessadas e não representará uma mudança material nos serviços fornecidos pela NAV Canadá, as aeronaves que transitam pela área de controle oceânico de Gander, a OCA. A tecnologia aeronáutica evolui para permitir que aeronaves devidamente equipadas adquiram as informações meteorológicas necessárias diretamente de fontes alternativas. Isso aliviou a necessidade dos pilotos monitorarem uma transmissão VOMET programada em um rádio de alta frequência HF. Aeronaves não equipadas para receber informações meteorológicas por meios alternativos ainda podem solicitar as atualizações meteorológicas necessárias de Gander IFSS por meio da família de frequência HF do Atlântico Norte NAT. Esta alteração entrará em vigor em 12 de junho de 2025
às 9h01 UTC, Tempo Universal Coordenado. As publicações aeronáuticas relevantes serão alteradas. Pois é, amigos, enquanto uns buscam realmente se distanciar das tecnologias de precisão, vão trazer aí também equipamentos modernos com tecnologia de ponta, certo? Que venham e que sejam propícios à população. Nos chega desde a Europa a seguinte informação: as comemorações o Marconi, Rádio Marconi Internacional, estará no ar nos dias 10 e 11 de maio, das 19h30 às 21h30 UTC, na frequência de 7.400 kHz. Informamos que neste mês a Rádio Marconi Internacional, MRI, estará no ar nos dias 10 e 11 de maio, das 19h30 às 21h30 UTC, na frequência de 7.400 kHz. Os relatórios de recepção serão sempre muito bem-vindos para este endereço de e-mail marconiradiointernacional@gmail.com. Só repetindo, marconiradiointernacional@gmail.com. Trazendo em alfabeto fonético: Mike Alpha Romeo Charlie Oscar November Índia, Romeo Alpha Delta Índia Oscar, Índia November Tango Eco Romeo November, Alpha Tango Índia Oscar November Alpha Lima, @Golf Mike Alpha Índia Lima .Charlie Oscar Mike. Por último, mas não menos importante, precisamos de sua ajuda. Se você é um blogueiro de DX ou usa redes sociais, publique os nossos anúncios em seu blog para nos divulgar também. Certo? Então, Marconi Rádio Internacional, relatórios de recepção são muito bem-vindos. Também nos chega desde a Europa a nova emissão do From the Isle of Music pelo canal 292. O programa de maio apresentará músicas dos artistas cubanos na Escandinávia, Jesse Rojas, da Noruega, que participa como convidada, e Eliel Lasso, da Dinamarca. Na sexta-feira, dia 19, em 6.070 kHz às 17 UTC, em 3.955 às 21 UTC, e no domingo, 11 de maio, aí em 9.670 kHz às 17 UTC, usando aí o feixe repetição do episódio do dia 9 de maio. Além da recepção direta de rádio, honramos o relatório de recepção usando SDR remotos, desde que todo o programa seja descrito e qual SDR seja especificado. Certo? Também nos chega desde a Europa que a Rádio Caroline do Norte estará no ar entre os dias 10 e 11 de maio. Na próxima transmissão da Rádio Caroline Norte será entre os dias 10 e 11 de maio, ao vivo do nosso navio Rádio Ross Reveng. Você ouvirá ótimas músicas dos anos 60 aos 90. Além disso, temos 3 rádios Prunus retro para sortear no sorteio deste mês, cortesia de Andrew Height de Wisbeck, Cambridgeshire. Veja o painel abaixo para mais detalhes. Ouça nas frequências de AM 648 em toda a Inglaterra, Holanda, Bélgica e além, em 1368 kHz no norte e noroeste, cortesia dos nossos amigos de Manex Radio, online em todo o mundo aqui através do nosso Caroline Norte Player, em altos-falantes inteligentes e no aplicativo da Rádio Caroline. Adoramos ouvir você durante a transmissão pelo e-mail north@radiocaroline.co.uk. Só repetindo, north@radiocaroline, o caroline.co.uk. Em alfabeto fonético, November
Oscar Romeo Tango Hotel, Romeo Alpha Delta India Oscar, Charlie Alpha Romeo Oscar Lima India November Eco, Charlie Oscar, Uniforme Kilo. E lembre-se, este é o único endereço de e-mail que permite que você entre em contato diretamente com as nossas emissoras, ok? Também nos chegam as informações das próximas transmissões de estações imaginárias. O Imaginary Stations estará no ar com a nova transmissão pela Shortwave Radio Gold, sábado às 11 UTC em 6.160 kHz e domingo às 9 UTC e 13 UTC em 6.160 kHz e às 20 horas UTC em 3.975 kHz e respectivamente também em 6.160 kHz. As principais áreas alvos incluem Bélgica, Ilhas Britânicas, Luxemburgo e Holanda. O e-mail com os informes de recepção é para o imaginary-stations@gmail.com. Então, imaginary-stations@gmail.com. Então é alfabeto fonético: India Mike Alpha Golf India November Alpha Romeo Yankee Sierra Tango Alpha Tango India Oscar November Sierra @Golf Mike Alpha India Lima Charlie Oscar Mike. Ok? Então essas foram as notícias de X da edição de hoje do Boletim DX de número 196. Ok? Bom, amigos, vamos chegando ao final da nossa transmissão de hoje. Desejando a todos muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. E mais uma vez, viva o rádio, viva as ondas do rádio, que além de ser uma fonte, posso dizer assim, uma ponte de amizade, além de fonte de informação, ele é uma ponte de amizade espetacular. Certo, amigos? Então, viva o rádio em toda a sua essência e também em todas as suas inovações. Parabéns ao rádio, parabéns a todos os amantes do rádio de modo geral. Mas antes de encerrar, amigos, só mais uma última informação. É que o DX Clube Sem Fronteiras convida a todos para participarem do 9º encontro de Rádio Amadores e PX de Caruaru 2025. Aí o evento está aberto ao público. Vamos ter aí uma taxa de inscrição para aqueles que queiram participar dos sorteios. E o encontro terá palestras, feirinha de rádio e equipamentos, como também vamos estar homenageando o rádio amador mais jovem, o rádio amador veterano e a maior caravana. O horário do evento será das 9 às 15 horas, horário de Brasília, e a data será no dia 25 de maio de 2025. Informamos também que não estamos mais aceitando pedidos de camisa, certo? Para o dia 25. A não ser os amigos de outros estados que desejem receber pós-evento. Mas aí realmente entre em contato pelo WhatsApp para que possamos passar as devidas informações. Ok? Então, boa noite, amigos. Obrigado mais uma vez a todos pela audiência. Boa noite, você esteve na nossa Rádio DX. Boa noite, amigos. Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Aqui é José. Essa é a sua rádio. Ligada em
Olá, amigo. Programação, o que você merece. Programação, o que você merece. Programação,